Oi gente, tudo bom? Eu sou a Nana, esse é o Júpiter Vênus Tarô e vamos para a energia do dia de hoje. Aqui tem uma energia de dificuldades, de conflitos, dentro de uma situação, uma estrutura que traz solidez para sua vida, tá? Aqui pode estar havendo brigas, pode estar havendo observação sobre você ou sobre uma determinada situação. Essa situação, ela é uma situação que ela traz ao mesmo tempo essa estrutura que você precisa, mas que tem trazido muita dificuldade para a sua vida, tá? É uma situação que ela traz muito fardo, muito peso, né? Aqui em cima, ó, a gente tem o galo, né? No alto da cabeça, né? A cabeça, ela é o simbolismo da gente tomar decisões, da mente, né? Essa é uma carta de espadas também, né? Então, aqui é como se dissesse assim, observe, sabe? Observe ao horizonte e acorde para a vida, sabe? Veja as oportunidades que você tem lá na frente, sabe? Não se permita ser controlado, não se permita ficar preso a padrões, né? Porque aqui a raposa, com o apego ao passado, parece que você está dentro de uma situação, mas você observa muito situações que já foram da sua vida. Então, isso acaba mexendo com as estruturas dessa nova situação que você tem na sua vida. Entende? Seja trabalho, seja relacionamento, enfim. É algo que está trazendo muita briga para dentro da relação de vocês, né? Um fardo muito pesado para ser carregado, né? E aí, aqui, como a conclusão, saiu o 9 de pentágonos, a justiça e o 7 de copas. Então, aqui fala muito para você observar as estruturas, né? O que você está construindo, né? 9 de pentágonos fala que a gente já está chegando aonde a gente deseja, dentro de uma situação, onde a gente sempre trabalhou para conseguir, né? O 9, ele é a finalização de algo, né? Ele está se aproximando do 10 de pentágonos, que aí é a estrutura que a gente sempre quis de uma determinada situação, tanto financeira quanto sentimental, vamos dizer assim, né? A justiça, ela vem pedindo que você tome decisões dentro de uma determinada situação, mas que dizendo também que a justiça ela vai ser feita. Seja você a pessoa que está trazendo essa dificuldade para dentro dessa situação, porque a gente também precisa olhar os nossos monstrinhos, né? Não adianta a gente só falar do outro, a gente tem que falar da gente também. Então, seja você trazendo essa situação, seja você observando essa relação, esse trabalho, né? Trazendo esse fardo, de repente, esse controle para dentro dessa situação, aqui, fardo com o apego ao passado, me dá a entender que tudo isso tem acontecido porque você não se desliga de algo que você já viveu, ou de comparações dentro dessa situação. Então, uma das partes dessa situação, ela vem observando as atitudes que você vem tomando, sabe? E aí, aqui, mostra que você precisa tomar decisões, né? A justiça. E por quê? Porque aqui, ó, observar, né, as armadilhas com o apego ao passado e o 7 de copas. 7 de copas, ele é uma carta que ela fala que você tem nos seus sentimentos algumas opções, sabe? Então, alguém ou algo está sendo observado, né? Então, por exemplo, vamos supor, você tá com um projeto ou algo assim, você tem várias opções de projetos, de pedidos para esse trabalho e tal, e você está observando. Só que você ainda não aceitou uma determinada situação que vai te trazer alegria, porque você está preso em algo que você já passou, sabe? Que já ficou lá para trás, mas que você fica preso em comparações dentro dessa situação de trabalho. Se é um relacionamento, a parte que está tendo essa dificuldade, ela tem observado muito como é o padrão de comportamento que você tem tido dentro dessa relação, né? Quais as situações e como você lida com elas. Porque observação, apego ao passado e 7 de copas, dá a entender que a pessoa está observando você, seus padrões de comportamento e como você lida com o seu sentimental, né? Porque aqui é carta de copas, né? Copas é os sentimentos. E 7 de copas, ela tá observando e tá meio já desconfiada de algo, sabe? De algo que não está bom, sabe? Que tá trazendo fardo pra dentro do relacionamento, que tá trazendo cansaço emocional, sabe? Afastamento. Então, aqui, ó, a árvore, o controle e a justiça é uma justiça que tá acontecendo dentro de uma estrutura que
vem criando raízes, sabe? Vem criando base sólida, mas que tá tendo muita briga, né? Porque, ó, a cruz com o fardo e o 9 de pentágonos dá a entender que é uma estrutura que é uma situação, na realidade, que está trazendo muito conflito, né? Muito conflito entre vocês. Está trazendo um peso muito grande. Então é hora de você olhar para frente, sabe? Não ficar preso lá atrás. Olhar para frente, acordar para a vida, observar o horizonte, observar a situação que você está nesse momento, o trabalho que você está nesse momento e o relacionamento que você está nesse momento, sabe? Porque aonde estamos no presente é onde a gente deveria estar. A gente não chega aonde a gente chega por acaso. Todas as situações que a gente passa na vida, a gente passa porque a gente precisa delas para a gente crescer e evoluir. Então, para que a gente possa ter essa estrutura quase que finalizada, sólida, né? 9 com a árvore, uma estrutura sólida, a gente precisa se permitir se largar essas situações que nos prendem ainda lá atrás, né? Porque é muito difícil você viver o presente se você vive com cabeça e sentimentos no passado, né? Nas comparações do como você era feliz, do quanto você podia fazer isso, podia fazer aquilo, quanto você é. E às vezes, se a gente olhar bem, nosso passado, às vezes ele traz muito mais aprendizado do que realmente felicidades vindas de lá de trás, né? E esse aprendizado a gente tem que levar com a gente. Agora, os sentimentos, os traumas, as tristezas lá de trás, a gente tem que deixar lá para trás, sabe? Para que a gente não venha o presente com comparações do passado, sabe? É importante que isso aconteça, porque senão você vai querer controlar situações que você não vai conseguir e vai trazer cada vez mais peso, briga. Aqui pode falar também sobre observando uma situação do passado, 7 de copas, se for emocional, pode ser que uma das partes esteja pensando em pular cerca. Porque aqui parece que você está observando alguém do passado. E aqui o 7 de copas, como eu disse, fala sobre opções. Então você está abrindo o seu leque para opções. Então se você já tem um relacionamento, uma estrutura sólida, pode ser que devido a esses conflitos, a esse fardo, você está abrindo essas possibilidades. E aí aqui a gente sai com, no fundo do deck, com o mensageiro, que é Arcanjo Miguel, dizendo que nem sempre o impulso que a gente tem para fazer algo vai levar a gente para uma situação boa, sabe? Porque aí aqui, ó, sai o Arcanjo Miguel com a solitude e o 5 de paus, né? Ou seja, você diz aqui que se você tomar uma determinada situação, né, do passado na sua vida, novamente, muito possivelmente você vai acabar na solidão. Você vai acabar sozinho. Vai ter muito mais conflito dentro dessa situação, porque Arcanjo Miguel está dentro dessa situação protegendo uma das partes, se é emocionalmente. Se é profissionalmente, possivelmente você vai receber uma mensagem, você vai tirar um tempo para pensar a respeito dessa mensagem, desse contrato, dessa situação, para que você não venha a ter muitos conflitos mentais depois, ou que você não se arrependa de ter tomado uma determinada situação dentro do seu âmbito profissional. Se for um relacionamento que você esteja pensando em fazer algo devido à dificuldade que você tem tido dentro do seu relacionamento, lembre-se que às vezes quem dificulta é a gente. Então, a gente dificulta no momento em que a gente não olha para as estruturas que a gente vem construindo no presente e fica segurando o passado como se ele ainda fosse resolver alguma coisa da nossa vida, né? Como eu disse, o passado ele tem que servir pra gente como uma base das coisas boas que a gente quer seguir e das coisas ruins que a gente não quer mais na nossa vida. E essas coisas ruins que a gente não quer mais na nossa vida, a gente não tem que trazer como energia para dentro das nossas relações e dentro das nossas situações, porque senão a gente pode acabar sozinho. E por culpa da gente, né? Às vezes a gente pede as pessoas na nossa vida por culpa da gente mesmo, por culpa das dificuldades que a gente tem de nos olhar e perceber que nós também não somos esse alecrim dourado todo, né? Que as pessoas, elas precisam, sim, estar prontas no presente, cuidando do que elas estão construindo no agora, e não ficar olhando para trás no passado, ou olhando para aquilo que ficou lá para trás. As coisas que ficaram lá para trás por algum motivo. Então é lá mesmo que elas têm que ficar, tá? Porque o conflito aqui, com certeza, é sobre algo do passado que você não está querendo largar e que está fazendo com que alguém dentro dessa situação se sinta negligenciada,
Então, aí começa a ter insegurança dentro da relação, começa a ter as brigas dentro da relação, a pessoa fica mais distante, só observando quais são as atitudes que você tem tomado, né, para construir e concretizar essa situação de uma forma onde você coloque seu presente como parte, né? Então, observe as situações que você tem construído na sua vida do agora e o quanto você está preso no seu passado, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, para que você não perca oportunidades de construir coisas sólidas na sua vida, que te tragam felicidade. É sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha. Um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.